Olá, sejam bem-vindos à videoaula referente à unidade Estrutura e Metabolismo de Biomoléculas 3 da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu sou o professor Cláudio Melo e nesta videoaula veremos os aspectos moleculares e funcionais relacionados aos genes e também falaremos sobre o dogma central da biologia molecular. Bem, pessoal, a descoberta da estrutura tridimensional do DNA, elucidada por Watson e Crick em 1953, foi um marco histórico no avanço da genética, impulsionando muitos experimentos na área de bioquímica e da genética propriamente dita. Isso resultou em uma nova ciência chamada biologia molecular. A genética e a biologia molecular sempre têm se preocupado em solucionar dois problemas, dois questionamentos básicos. Primeiro, qual a função dos genes? E segundo, como os genes estão estruturados, tanto em organismos procariotos como em organismos eucariotos. Bem, sobre a função gênica, devemos inicialmente conceituar o que é um gene. Embora existem vários conceitos para gene, nesta aula iremos conceituar genes como uma molécula de DNA com sequência definida que serve de molde para a formação de um RNA funcional. Ou seja, um gene é uma sequência de DNA que permite a produção de RNA, sendo essa produção baseada na sequência gênica. Veremos um exemplo a seguir para melhor compreensão. Observem o DNA fita dupla, que contém um gene R para resistência à doença em plantas, no sentido 5' 3', ou seja, na fita senso. O gene em si está representado pelas letras coloridas na fita senso, sendo a outra fita chamada de fita complementar ao gene. Bem, a fita senso, neste caso, a fita que contém a informação genética serve como molde para produzir um RNA. O RNA produzido é produzido com base na sequência gênica, ou seja, no gene R. Observem que no RNA, ao invés de timina, temos a uracila, que por sua vez é complementar à adenina. O processo pelo qual um gene produz, ou neste caso expressa um RNA, é denominado transcrição ou síntese de RNA. Agora podemos responder com segurança o primeiro questionamento. Os genes possuem a função de produzir um RNA, sendo que esse RNA terá uma função celular, como por exemplo, regular outros genes ou simplesmente produzir uma proteína. No exemplo anterior, observamos que o gene R de resistência à doença em plantas produziu um RNA e esse RNA conferiu a resistência à doença. Foi um exemplo indicando basicamente a função de um gene. Mas em procariotos e em eucariotos existem inúmeros genes com funções diferentes, com funções pré-definidas e com algumas funções que até hoje nós não conhecemos. Agora podemos observar como os genes estão estruturados. Todo gene, tanto de procariotos quanto de eucariotos, são iniciados por uma sequência chamada de promotor ou sequência promotora. O promotor, ele basicamente regula o gene e também serve como sítio de ligação de enzimas para realizar a transcrição ou a síntese de RNA. Neste caso, os promotores de genes possuem duas funções básicas. A primeira, eles regulam a expressão gênica, ativando ou inativando o gene. E a segunda função é servirem como sinalizadores para informar
onde inicia o gene. Vimos que os promotores indicam onde inicia a sequência gênica. Tanto nos procariotos quanto nos eucariotos, nós temos uma sequência que também inicia o final da sequência gênica. Essa sequência é chamada de terminador. O terminador é uma sequência que indica quando a síntese de RNA deve ser finalizada. Neste caso, esses finalizadores ou esses terminadores indicam o término da sequência gênica como um todo. E nos procariotos, como os genes estão estruturados? Bem, nos procariotos, os genes estão estruturados de maneira mais simples, tendo em vista que nesses organismos o genoma está presente em um único cromossomo, por exemplo, no cromossomo bacteriano. Ou seja, todo o material genético ele está compactado. É um genoma mais compacto. Não existe DNA espaçador. Então, neste caso, os genes dos procariotos, eles estão organizados iniciando por um promotor. Esses genes ocorrem em sequência, como por exemplo, gene 1, gene 2 e gene 3, e depois nós temos a sequência terminadora. Ou seja, é um genoma, são genes mais compactados. Vamos comparar posteriormente com os genes dos organismos eucariotos. Já nos eucariotos ou organismos eucarióticos, o genoma é muito maior. O genoma está distribuído ou dividido em vários cromossomos, geralmente. Esses genes ou os genes desses organismos estão organizados iniciando por uma sequência promotora. Depois nós observamos sequências chamadas de exons, intercalando com outras sequências chamadas de introns. Os exons, eles possuem a informação para a produção de um RNA. Já os introns são sequências sem importância para a produção de RNA. Ou seja, os introns são sequências espaçadoras, o que não ocorre nos procariotos. Então, podemos dizer que nos eucariotos, os genes eles são mais complexos, contendo sequência promotora, exons e introns intercalando-se e também uma sequência terminadora. Bem, pessoal, vimos que o conhecimento da estrutura tridimensional do DNA favoreceu vários estudos, surgindo assim a biologia molecular. No final da década de 1960, havia uma questão que pairava no ar quando se falava no sentido do fluxo da informação genética. Os cientistas questionavam se o fluxo dessa informação genética era no sentido para a síntese de DNA, para a síntese de RNA ou para a síntese de proteína. Qual o sentido do fluxo da informação genética? Para solucionar essa problemática, Crick, em 1970, o mesmo cientista que juntamente com Watson descobriram a estrutura tridimensional do DNA em 1953, realizou um estudo pondo diversas possibilidades para o fluxo da informação genética, publicando o artigo chamado Dogma Central da Biologia Molecular. Crick avaliou todas as possibilidades para o fluxo da informação genética. Se o DNA, o RNA e as proteínas poderiam se autoduplicar, e se os sentidos para a produção de cada macromolécula, como por exemplo, será que as proteínas podem servir como molde para a síntese de DNA, foram postos em xeque. Analisando bem a figura, observamos que todas as possibilidades de sentidos de biossíntese estavam sendo avaliadas por Crick em 1970. Crick acabou concluindo e formulando o dogma central da biologia molecular, indicando que o fluxo da informação parte do DNA para a síntese de RNA
e posteriormente a síntese de proteínas. Contudo, o DNA é a única molécula capaz de se duplicar, ou seja, capaz de se replicar. Desta forma, cada processo de biossíntese recebe uma denominação específica. A produção ou a biossíntese de DNA a partir de um próprio DNA molde é chamado de replicação, ou seja, a duplicação do material genético. Já a produção de um RNA a partir de um DNA molde é o processo de transcrição. A produção de proteínas a partir de um RNA mensageiro é o processo de tradução. Lembrando que a tradução é o processo de biossíntese de proteínas ou simplesmente de uma cadeia polipeptídica, contendo, obviamente, aminoácidos. Pensando bem, será que existe alguma exceção para o dogma central da biologia molecular? Bem, por ser um dogma, acreditamos que não há uma exceção. Porém, existe uma única exceção para o dogma central da biologia molecular e veremos agora. Bem, a exceção ao dogma central da biologia molecular ocorre pela atuação de uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima, ela existe apenas em retrovírus, ou seja, em vírus de RNA. Esses vírus de RNA, ao infectarem as células hospedeiras, depositam a enzima transcriptase reversa e essa enzima possibilita que o RNA viral se transforme em cDNA, ou seja, em um DNA complementar. Desta forma, observamos a reversão de RNA para DNA, sendo a única exceção do dogma central da biologia molecular. Bem, pessoal, chegamos ao final desta videoaula. Desejo a todos e a todas bons estudos. Em caso de dúvidas, utilizem o fórum de dúvidas, ele é um excelente canal para esse tipo de comunicação. Ou entre em contato com o professor tutor ou o professor formador. Até breve!